Olá, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente podia se apresentar, talvez, né? Para quem não assistiu a apresentação agora, que aconteceu agora há pouco. Então, eu sou a Fernanda, sou designer gráfico com formação principal, tenho formação também em game design e faço o mestrado em educação. Acho que tem. Quem mais vai agora? Meu nome é Pablo, eu sou formado em psicologia. Opa, tudo bem? Estou cursando mestrado no PPG Edu PF, na linha Processos Educativos e Linguagem, e também após no IFSU de Linguagens e Tecnologias na Educação. O Dan caiu? Acho que sim, provavelmente. Vamos esperando aí. Oi, Dan, voltou? Não. Bom, mas quem sabe a gente vai lendo as perguntas? Como é que a gente... Voltou, tá voltando. Voltou. Isso. Aê! Tô de volta. Eu tenho... Não foi game over. Não. Te apresenta aí, Dan, fala um pouquinho. Ih, acho que o Dan tá com uma conexão... E aí, tá de volta? Congelou aí. Agora foi. Voltei, agora não. Voltou. Tá. Eu me apresento? Isso. É isso? Tá bom. Eu sou Daniel, eu sou professor na Faculdade de Artes e Comunicação da UPF e sou professor de filosofia também no ensino fundamental. Bem, então a nossa mesa foi falando sobre o Homo Ludens, né, um pouquinho da história do jogo e dos conceitos dos jogos dentro da área da educação e da cultura, que é um tema que tem muita gente está abordando e está sendo muito discutido, né, então a gente precisa, acho que é importante falar sobre ele nesse momento, principalmente em que estamos todos em casa, e que eu acho que o jogo acaba sendo as pessoas estão interagindo mais, talvez, né? Até como uma forma de lazer, eu acho, né? Que a gente também comentou lá na nossa discussão. Então, acho que é bem pertinente para o assunto, e dentro do CENID mesmo, pelo que eu venho acompanhado nas programações, nós temos várias as pessoas abordando sobre isso, né? Sobre os jogos, sobre a gamificação e o uso deles na área educacional. A gente estava vendo agora, então, algumas reflexões que foram feitas dentro lá do vídeo que apareceu, né? E aí, a Caroline Nunes, ela traz uma reflexão de que ela é professora de educação física e que, antigamente, os jogos eram feitos muito mais nas ruas, né, do que nas instituições, enfim. E aí que se perdeu muito disso, que ela acha que é preciso que se faça um resgate disso dentro das escolas, né? E uma das questões que eu trouxe na fala que nós fizemos na outra transmissão é que a BNCC traz, né, os jogos como uma necessidade na área educativa, mas traz mais dentro isso da educação física, né? E aí a gente até comentou como isso de certa forma, ainda visto, né, os jogos como algo em que você precisa mobilizar o seu corpo, enfim, e dentro de uma área muito específica, que é a educação física, né? E ainda não se consegue ver, talvez, o grande potencial que tenham em outras disciplinas e outras áreas, né, nesse sentido. Eu acredito também, Fê, que a gente tem que cuidar um pouco com algumas idealizações, às vezes, no sentido de que toda a nossa fala ela foi em função da valorização dos jogos eletrônicos, na maior parte dos casos de estudo, né? E a gente, às vezes, faz um juízo de valor achando que os jogos antigos, os jogos de crianças como boleta, como taco,
como outros tipos de jogos, assim, ou qualquer exemplo, assim, de jogos de escola, eles têm que ser valorizados e preservados, e os jogos eletrônicos, eles estão corrompendo essa herança das crianças, né? Isso é uma ressalva que eu acho que deve ser feita, assim. Os jogos, eles são fluidos. Uma das coisas que eu acho que a gente comentou na fala é que, justamente, eles não se institucionalizam. O jogo, quando ele é institucionalizado, assim como o folclore, como a cultura, ele acaba morrendo. Então, uma das características do jogo até é essa, sabe? É difícil você prender ele e utilizar mecanismos institucionais para propagar o jogo, porque ele é de adesão voluntária, como o próprio Zynga fala, né? Então, acho que a gente tem que confiar nessa fluibilidade, nessa fluidez, melhor dizendo, do jogo, né? Maleabilidade dele. Mas eu tenho uma percepção de que um dos grandes problemas, talvez, no perceber isso que tu fala, é a dificuldade que as pessoas têm de trazer isso como uma forma didática, sabe? Para a área da educação, digamos assim, né? Muito se traz pela questão negativa dos jogos, e ainda não consegue, né, se fazer essa associação positiva deles, da forma que eles podem ser utilizados dentro da sala de aula, e principalmente quando a gente fala em homo ludens, a gente fala, né, desse trabalhar com o lúdico, né, e que também vai muito em associação com os anos iniciais, talvez, escolares, né, em que as crianças são efetivamente lúdicas e precisam, né, desse incentivo. Na verdade, elas são incentivadas pelo lúdico muito mais, né, do que qualquer coisa. Então, eu acho que também tem uma questão de que ainda as pessoas têm... Eu não quero usar a palavra preguiça, tá? Porque eu acho que ela é muito forte para isso. Mas as pessoas ainda têm uma dificuldade de querer entender sobre o jogo como algo importante e algo técnico, principalmente. Não é algo que é feito só para um momento de diversão e que ninguém estudou para aquilo, ninguém pensou em fazer aquilo quando desenvolveu aquele jogo, porque existe uma equipe que faz todo um estudo na hora do desenvolvimento de um jogo, né? Então, Exato. também tenho pensado nisso. Eu concordo contigo, nesse sentido, a gente tem que pensar bem nessa forma de aplicação, né? Como Sim. que a gente vai tratar essas questões. Até dentro disso, no fórum aqui do evento, tem umas considerações, né, entre elas a do Ariel Demarque, que ele coloca assim que a grande maioria dos que falam mal dos jogos não jogam, ou quando jogam tem algum outro objetivo em desvalorizá-los, né? Mas aí ele cita alguns exemplos do Minecraft, por exemplo, o desenvolvimento da criatividade de crianças. Ele coloca o StarCraft 2 para desenvolver atenção, processamento de informação e tal, né? Mas também a gente pode levar isso para esse campo dos jogos analógicos, digamos assim, né? Usados em outras áreas, não só na educação física. Board games, por exemplo, esses dias eu estava jogando com o Dan, de civilizações antigas. Qual é o nome daquele, Dan? Eu não lembro de cabeça mesmo, mas eu sei qual é. Legal. É muito bom para usar em aula de história, por exemplo, né? Sim. E a gente tem vários jogos que hoje em dia, né, dos digitais, que tem o Kinect, né? Então você tem que... meio que, às vezes, está até jogando mesmo uma partida de tênis, de basquete, enfim, e que aí você consegue também movimentar o corpo, né? Os jogos de tabuleiro, a gente tem aqueles jogos imagem e ação, concept, que são jogos que também, né, movimentam, enfim, jogos cooperativos que fazem com que as pessoas trabalhem juntos. E eu acho que ainda não é explorado isso dentro, como deveria, das escolas, né, dentro das salas de aula, assim. E a gente percebe que o ato de jogar, ele é intrínseco e ele está no ser. Né? O ser humano, ele, em algum momento, ele vai estar fazendo algum jogo, algum tipo de jogar, né? E isso pode ser jogar, a gente pode falar até com as relações mesmo, né? Com as relações interpessoais que a gente tem. A gente sabe, né, que se usa de artifícios, né, para
poder se jogar com as outras pessoas e conseguir coisas para sua vida. Então, como que se diz que não é possível, né, jogar assim? E aí o Gilmar Assis Eusébio, ele fez uma colocação na outra gravação ali que passou antes, que ele questiona quais pesquisas comprovam que a imersão em um jogo é sinal de saúde. Sim. Eu acho que vai bem com o que a gente tá falando, assim, né? De que a imersão, na verdade, é na vida, né? Tudo que você pode fazer imersão não é só na questão do jogo, né? E como que isso pode ser sinal ou não de saúde? A pergunta dele é boa, até foi um comentário que eu fiz no vídeo, né? Até eu puxei que isso vem de um artigo da revista Super Interessante de 2016, que são mitos sobre os jogos, né? E entre um deles, eles trazem sobre se jogadores vivem no mundo da fantasia, né? Aí eles trazem uma fala da psicóloga Amélia Cassis, que ela coloca assim que é consenso entre os teóricos que estudam os jogos que o ato de jogar cria um mundo à parte, um círculo mágico mental, numas palavras assim, mas que pelo caráter lúdico, né, a capacidade de entregar-se a um jogo é um sinal de saúde mental, né, não de insanidade. Você lê um livro, por exemplo, a história de Harry Potter, ou Tolkien e tal, e se absorver naquela história é uma capacidade cognitiva, né, que reflete saúde mental, né? O problema seria ler a história e não conseguir entrar nela, né? Aí sim poderia ser um problema. Ou não ter a capacidade de sair dela, né? Também, quando você projeta isso tudo para circunstâncias que não casam com aquelas do jogo, né? Não saber separar a realidade da ficção, né? Aí sim. Isso, exato. Mas eu acho que essa pergunta também tem, desculpa, Fê, só dentro até do que tu falou antes, né? Se a gente for observar, a pergunta em si, ela já carrega o mesmo histórico, a pergunta é muito boa, assim, mas ela carrega aquele mesmo histórico de preconceito com relação aos jogos, porque se a gente tenta aplicar ela e trocar a palavra jogo por qualquer outro tipo de atividade, como o Pablo citou, a literatura, se a gente coloca o trabalho no lugar do jogo, né, ela passa a fazer um sentido completamente diferente e a gente não consegue provar o oposto dela também, né? Como que a gente comprova de que o jogo faz mal à saúde, né? Existiram esforços com relação a isso, mas eles estão todos dentro disso que o Pablo falou, da impossibilidade de dissociação do jogo com a realidade, da realidade, né? E dessa imersão, dessa incapacidade de imersão no jogo. Então, nesse sentido, justamente que vem a nossa fala, né? De tentar quebrar um pouco isso, mas também não dizer que a pessoa ficar jogando a vida inteira é algo positivo, porque não é, né? A gente só está dizendo, valorizem essa ferramenta, que ela é uma ferramenta extremamente poderosa, esse é o ponto. E eu acho que também, na verdade, tipo, quem já jogou RPG, né, sabe a importância, né, do criar, né, de você ser protagonista daquele processo, de você poder fazer parte de uma criação de uma história, né, e aí a gente traz as questões de linguagem dentro das salas de aula, e a questão dos storytelling, né, de como que você faz isso fluir dentro das salas, e o aprendizado é comprovado que, assim, quando você está imerso de uma forma em que você é protagonista de um ato, você tem muito mais questão de absorção, né, daquilo que está sendo feito. Você tem muito mais potenciais. E aí também traz o que a Cássia comenta aqui, que eu vou mostrar aqui, que jogos digitais também são importantes se bem dirigidos e orientados, trabalham a imaginação, a criatividade, o raciocínio lógico, né? Então, os jogos, eles estão muito associados, hoje em dia, com as questões de desenvolvimento de habilidades e competências, né? Que é tanto falado hoje na educação, né? Em que eles, de fato, fazem com que você tenha um objetivo a ser alcançado
que você tenha que traçar estratégias para chegar nesse objetivo, né? Trabalhar com as suas emoções para chegar nesse objetivo, porque tem as emoções de perda, as emoções da vitória, então tem várias formas, várias coisas que você tem também que trabalhar nisso, né? E os jogos é uma forma fácil, teoricamente, de você trabalhar, porque quando eles já vêm pronto, eles são projetados com esses intuitos, né? Na elaboração dos jogos. Eu trago mais uma vez, eu friso mais uma vez isso, porque a produção hoje dos grandes jogos são compostas por grandes empresas que têm profissionais de várias áreas trabalhando, né? A gente sabe que tem vários jogos que tem até professores, pessoas quando vão criar, né, os Serious Games, tem professores envolvidos no processo, tem pessoas da área, né? Então, assim, quanto uma ferramenta pode ser auxiliar nesse processo de mediação do professor para que ele use e que ele não seja somente mais aquela aula, ai meu Deus, aquela aula em que eu chego lá e fico falando, né? Que foi uma fala bem importante que o professor Moran fez ontem à noite no CENID, né? O quanto nós estamos nos preparando para sermos diferentes quando a gente voltar para as salas de aula. Porque não adianta você só gravar vídeos ou só indicar um jogo para o teu aluno, se de fato você não experienciar aquilo e não querer participar junto com ele desse processo, né? Nessa mesma linha, a gente tem uma colocação da Cíndia Liliane no fórum, que ela coloca que ela acredita no potencial do jogo online como meio significativo de aprendizagem, né? Aí ela traz o Prensky para falar sobre isso, como a aprendizagem baseada em jogos motiva e porque é divertida, né? E faz parte do cotidiano das crianças, da maioria das escolas, incluindo as públicas, né? Às vezes a gente participa de atividades, vê as crianças tudo lá no Free Fire, nos joguinhos assim. Sim. Claro que ainda existe uma questão, um problema de inclusão digital, que nem todas as crianças têm acesso a meios eletrônicos, internet, isso é um problema sério, né? Mas a gente percebe que os jogos fazem parte do cotidiano, né? E é, portanto, uma ferramenta de produzir aprendizagem significativa, partindo de um elemento que faz parte da cultura jovem, né? Infanto-juvenil, digamos assim. Até, Pablo, essa semana passada, nós gravamos um podcast do curso de design gráfico aqui da UPF, e teve uma fala que eu achei muito legal, que foi do nosso aluno, do Diego, o famoso Jay, que ele falou jogos que formaram o meu caráter. Aí essa fala eu acho bem legal, assim, porque eu me identifiquei, assim, eu comecei a ver, nossa, realmente, quanto tempo eu fiquei imerso jogando, por exemplo, esses jogos de RPG que a Fer citou, não só os físicos, mas os digitais também. Como que aquelas histórias me cativaram, às vezes por meses, para mim conseguir finalizar aquele jogo. Uma coisa que vai muito além, por exemplo, da formação de caráter de um livro, da formação de caráter de um filme, né? Digo em questão de imersão da experiência e daquilo te marcar para a tua vida toda, né? Então, existe sim essa familiaridade, né? E a gente tem que distinguir, eu acho, aí duas coisas também, Pablo, que porque a indústria é gigantesca, né, Fer? A indústria de games é gigantesca. Então, você tem aí os jogos feitos para educação, você tem os jogos mainstream, você tem os jogos independentes, né? Você tem jogos para tarefas bem específicas, às vezes na área da saúde, outras áreas, né? Então, essa familiarização, ela vem pelos jogos mainstream, ela vem pelos jogos independentes, que agora estão ganhando muita força pelo Steam, por exemplo, né? E eles são super importantes, né? Só eles têm uma dinâmica um pouco diferente daqueles projetados para educação. E os projetados para educação têm que aprender com essa indústria, porque muitas vezes o professor chega com propostas que não cativam de forma nenhuma o aluno, né? Propostas que são inocentes, porque o professor em si não tem experiência com jogos, né? E não é ler um livro sobre jogos, é jogar, né? Tem que ter experiência, tem que ter horas de jogo ali para poder aplicar. Até porque isso vai criar um vínculo de fala, né, também. Quando você tem experiência do jogo, né, quando você tem a experiência, você consegue chegar para o seu aluno que está, talvez,
que é um nativo já digital, né, e você é um imigrante que está tentando entrar ali no mundo deles, como que você traz essa proximidade, né? Você consegue olhar ali no olho e dizer, olha, isso pode ser assim e tal. E eu acho que não dá para mais negar de que os jogos fazem parte assim, da vida das crianças nas escolas e como elas aproveitam essas tecnologias hoje, sabe? E eu acho que o grande erro é a gente ainda pensar assim, nossa, isso é uma grande novidade, isso é muito legal, isso nossa, vai criar engajamento, né? Mas é pra gente, sabe, que já tá numa idade, que passou já daquela fase e tudo mais. Para eles, que talvez vivem isso no dia a dia, que é natural, não vai fazer diferença o que você está propondo, sabe? Então, acho que esse é o grande desafio dos professores dentro da sala de aula, de pensar com criatividade, como usar aquilo, sabe? De uma forma talvez um pouco diferente. Você não precisa pegar um jogo e fazer como ele precisa ser, sabe? Como o manual dele manda, digamos assim. Você pode trazer ele de outras formas para interagir, sabe? De outras formas para brincar com isso. Ali no Prisma, a gente tem essa concepção das leituras, né? Para quem não ouviu falar ainda, ou não conhece, porque é um espaço que ainda vai ser inaugurado pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo, e é um espaço que tem essa proposta de proporcionar para as pessoas o primeiro contato ou o contato com o mundo dos jogos, né? Para que eles se tornem leituras efetivas e para o dia a dia, enfim. E aí é um espaço que também vai ser voltado para as pessoas, para as escolas, né? Então, a gente tem esse desafio, assim. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu pensava muito no jogo como o jogo em si, sabe? O jogo de corrida, o jogo de arminha, o jogo de luta, enfim, e tal. E eu não conseguia ainda fazer essa distinção do processo, sabe? Do processo, do ato de estar interagindo com o jogo, que na verdade é a leitura que você faz, é a leitura que importa para a questão educacional, né? Porque as questões mecânicas e as questões de jogar, se você sentar na frente do computador, na frente do console ali, você vai aprender a jogar, porque quem projeta o jogo já faz ele para ele ser auto-instrutivo, né? Que a pessoa vai tendo um fluxo, um segmento. Então, assim, como que você faz com que a pessoa que está participando daquele jogo entenda ele de uma outra forma, consiga fazer uma leitura diferente sobre ele? Eu acho que é aí que o jogo tem um grande poder e um grande potencial educativo, sabe? Dessa forma. É o que diferencia, né, o potencial dos serious games, dos jogos educativos, de jogos comerciais que são focados em manter o usuário ali preso no jogo, né? Exato. Consumindo e comprando itens e tal, né? A Ana Paula fala que a educação é um conjunto que deve ser criativo para ser cativante nas nossas crianças em sala de aula, né? Acho que é bem o que a gente estava falando, né? Aqui nós também temos o comentário, acho que talvez do William, que traz que o colega do Pablo, né? A construção dos jogos, os elementos do conhecimento que estão presentes, psicologia, sociologia, filosofia, biologia, história, né? Não só a dinâmica, né? Mas todos os aspectos formativos do ser, né? Estão presentes nos jogos. E eu acho que aí aqui a gente pode falar um pouquinho, eu acho que é bem importante, e é sobre a questão violência em jogos. Que eu acho que não tem como a gente não falar disso, né? Porque sempre quando entra em pauta a gente fala sobre jogos, eu acho que é o assunto que mais surge, né? Mas se ele passar horas jogando o joguinho com a arminha, matando pessoas, vai ter um desenvolvimento, né, de ser um assassino em série, enfim. Eu não sei, assim, eu tenho minhas dúvidas, porque eu brincava de cozinhazinha quando eu era criança, ali com as panelinhas, e eu não gosto de cozinhar não, hein, gente, então... Tem uma questão interessante... Desculpa. Eu ia dizer que eu joguei muito Counter-Strike na vida e eu sou monge budista, então... Eu joguei Mario e eu não mato tartaruga, né? Uma questão, mas é interessante aqui dentro do fórum, a Márcia Lima, nessa questão, ela coloca sobre jogos e violência, né?
a questão da classificação da faixa etária dos jogos, né? Ela coloca assim, por exemplo, tem um jogo que é composto por bandidos, matar, atropelar, roubar, e a classificação é 18 anos. Provavelmente seja o GTA, não sei, né? De fato, não tem interferência, não poderia ser uma classificação etária menor, né? Eu acredito que a questão da faixa etária ela é colocada por estudos, né, de pedagogos, psicólogos e tal, e é interessante se respeitar isso, né? Existem jogos de terror até mesmo, né, de violência extrema, assim, que não são adequados à criança. Aí a gente pode falar, jogos influenciam na violência, tem que ponderar também essas questões, né? Não, mas é a mesma coisa que se aplica a qualquer outro gênero, né? Classificação para cinema, classificação para programas de TV, assim por diante, né? Isso tem que ser respeitado mas bem legislado também, né? Porque muitas vezes essas classificações elas acabam incorrendo em interesses outros que não a saúde das crianças ou o desenvolvimento delas, né? Claro. Então tem que ser feito de maneira científica e bem coordenado. Eu acho que bem o que a Cindy Aliane estava comentando aqui, né, no Facebook, além dos processos de aprendizagem, criatividade, protagonismo, jogos também aliam-se à inteligência emocional, né? Gostaria de ouvir de vocês sobre o aspecto das emoções, tomadas de decisão, relação com a interação do jogo e a postura diante da realidade. Eu acho que é bem o que a gente estava falando agora, né? De ter jogos para certas faixas etárias, do saber que aquilo não é uma realidade, que também saber fazer essa diferenciação, e a mediação, né, que em casa pode ser feito pelo adulto e na escola pelo professor, que faz a escolha daquilo e como trabalha isso, né. Eu acho que a questão da inteligência emocional eu vou deixar um pouquinho mais para o Pablo, ou para o Dan, né, que é Buda também, que é em questão de psicologia, assim, isso vai depender bastante de que jogo nós estamos falando, de quais que são as habilidades potenciais que ele pode desenvolver ou não, né? Em questão de habilidades emocionais, eu acredito que os principais são jogos de interação, né? Mesmo que seja de interação online, mas que envolva a troca entre pessoas, às vezes a gente vê em RPGs massivos, assim, pessoas tendo experiências tão profundas quanto de vida, né? Fazendo trocas pessoais, emocionais com personagens, às vezes no meio de uma batalha ali, conversando num chat, algo que não conversa nem com uma pessoa na vida pessoal. Num momento de catarse, digamos assim, tá falando ali de questões que ela vivenciou, passou. Mas enfim, depende muito do jogo, o objetivo dele, né? E qual não dá para dizer que todos os jogos vão ajudar a desenvolver inteligência emocional, por exemplo. Eu acho que tem aqueles casos que a gente citou no final da apresentação que são interessantes porque eles são propositalmente desenvolvidos para isso, né? A gente citou ali, por exemplo, o Celeste, que é um jogo que foi feito pensando no desenvolvimento de inteligência emocional com relação a distúrbios como depressão, né? Então, é interessante ver isso, que a indústria, mesmo a indústria independente, está observando isso, e está vendo isso como uma possibilidade, né? Não está subestimando os jogos, ao contrário, está mostrando o potencial que eles têm, né? E sabendo que, como o Pablo falou, jogos criam laços, isso é uma característica bem particular dos jogos. Grande parte dos nossos círculos de amizade hoje, eles são feitos com as pessoas que a gente jogava na infância, né? Às vezes não necessariamente as pessoas que a gente convivia mais na escola, mas que a gente jogava. Mesmo um jogo físico ou um jogo digital. Eu joguei muitos jogos assim, online com diversas pessoas, e essas pessoas são minhas amigas até hoje. E faço novos amigos jogando também, que extrapolam para o mundo físico, e amizades sadias. A gente foca muito nos problemas das crianças, às vezes, que criam relações conflituosas com os jogos, mas essas relações conflituosas, elas são, assim, uma porcentagem insignificante perto das relações positivas que se geram ali também. Quando tem relações conflituosas, geralmente é porque tem uma situação de fundo, né, psicossocial ali que
que acaba sendo projetada no jogo, né? Situações de violência em casa, né, podem extravasar em ali atitudes agressivas, digamos assim, no jogo, né? Então tem isso aí também, tem que analisar o que é a causa, o que é o efeito, né? Exato, porque a gente sabe que dentro do que tudo pode ser gatilho, né? E dentro do que a pessoa tem como sua bagagem, né? Sempre, então, não é o jogo que vai fazer aquilo, né? Desenvolver. A gente percebe até, assim, quando se fala, vou trazer aqui como exemplo aqueles assassinatos que houveram em escolas, né? Nos Estados Unidos, enfim, em outros países. Até aqui mesmo, né? No Brasil, teve um ano passado, retrasado, se não me engano. Isso, então, assim, a primeira coisa que se falava era, tipo, eles viviam em grupos de jogos violentos e que comentavam já, né, de fazer isso e tal. Mas aí também você tem que fazer um estudo, né, da vivência dessas pessoas, de como que é a vida delas, sabe? Não é só o ato de jogar que vai desenvolver aquilo. Pode ser um gatilho, a gente não nega isso, né? Porque eu acho que um gatilho pode ser um livro, pode ser um livro de uma história de terror, de uma história, enfim, que você lê. Tudo pode ser gatilho. Então, na verdade, tem que ter esse cuidado, sim, e eu acho que aí isso vai numa discussão muito mais além, sabe? Muito mais além de tudo, da questão da violência mesmo dos jogos, né? Que você tem que fazer um aprofundamento muito, muito maior. Geralmente é um problema sistêmico, né? Que está ligado a situações de violência, bullying, questões de aceitação também, né? Sim. Então o jogo acaba sendo mais um elemento dentro do sistema, né? Mas não quer dizer que ele seja a causa de tudo, né? Como às vezes é colocado também. Eu lembrei de uma série da Netflix, talvez vocês tenham assistido, talvez quem está assistindo a gente já viu, que é Don't Fuck With Cats, que é a história de um psicopata que tem esse gatilho com um filme, né, mas que tem, como o Pablo falou, toda uma questão sistêmica por trás, e o que ele faz durante, né, não vou dar spoiler da história toda, mas o que é investigado durante a série é justamente é justamente isso, né? Essas psicopatias, essas, né, questões complicadas desencadeadas a partir de um contexto maior e não de uma coisa em específico, como o jogo, como o filme, etc. E uma ponderação que eu gostaria de fazer é que também tem entendimento de que às vezes o mundo do jogo e o fato de você estar jogando, ele te traz um protagonismo tão real e tão importante na tua vida que às vezes você sume personagens e que você pode trabalhar aquilo para extravasar coisas que você não faria no seu dia a dia ou que você não faria na sua vida real, digamos assim, né? E aí esse potencial do jogo que deve ser trazido para o lado bom, digamos assim, né? Para as coisas boas. Não que não seja bom, de repente você, sei lá, roubar um carro, se você quer roubar no jogo, né? Como tem jogos que a gente consegue fazer isso. Mas o que eu digo, assim, é que na questão educacional mesmo, tentar trazer isso para o lado positivo, sabe? De conseguir fazer com que esse assumir o protagonismo e assumir o papel seja algo que instigue a criança, o jovem, enfim, a fazer isso na sua vida, no seu dia a dia, no seu estudo com outras disciplinas, com outras matérias, porque eu acho que o que falta, né, e que eu li ontem muito na fala das pessoas, nas conferências que teve, enfim, falta o protagonismo. Os alunos ainda não sabem como ser protagonistas da sua própria construção de saber. Eles estão tendo acesso a conteúdos online, mas percebe-se que ainda tem uma defasagem do entendimento de como que isso funciona e como que eles têm que fazer por si só. E eu acho que isso a gente não fala só do online, eu acho que isso acontece dentro da sala de aula também, e eu, com a experiência de aluna e com a experiência de ter dado aula, percebo que a gente faz o que o professor manda, a gente faz o que o professor pede, porque acha que naquele momento é aquilo, e aí a consciência eu preciso saber mais sobre isso, buscar mais sobre esse assunto, e me transformar enquanto ser na sociedade, ainda não está sendo construída, sabe? Ainda não está sendo
cativada, talvez, nesses seres. E aí, como isso, talvez os jogos possam, né, fazer um papel de trazer para esse protagonismo e você entender que é você que constrói, que é você que passa as fases, que é você que toma as decisões, que chega nos objetivos, que vai fazendo esses processos, né? Então, acho que é bem importante isso, né? Dentro disso que tu está colocando, Fer, tem aqui no fórum o Arthur Stummer, ele coloca sobre essa questão das desconfianças em torno do EAD em relação ao jogo, quando o jogo é valorizado seletivamente, às vezes mais fora da escola que dentro dela, às vezes o contrário, o foco das discussões acaba voltando-se para a educação presencial, para a conveniência de liberar-se um pouco alunos e professores das armadilhas e obstáculos aos jogos e ao jogo na cultura digital, né? Eu entendi aqui que essa questão assim do jogo, da questão de valorizar o jogo digital, se isso poderia se sobrepor à importância do jogo em questões presenciais de aula, né? Eu acho que tem que haver um equilíbrio aí, né? No caso, o professor que vai utilizar jogos na aula, né, trazer para dentro da sala de aula, é uma forma de trazer a presença do aluno, de instigar ali a aprendizagem significativa e tudo mais, né? Mas que não dá para esperar que os jogos por si só na internet, EAD, meios eletrônicos, vão cumprir com o papel de educação, né? Acho que não é por aí também. Eles fazem parte da formação da pessoa, né? Mas não necessariamente eles são uma educação sistematizada, né? E aí tem duas coisas, que é o jogo em si, de jogar jogos, tanto presencial quanto online, e gamificar o processo de educação, que são duas coisas diferentes também, né? Que a gente tem que pensar, né? E também não dá para a gente achar que isso é a saída para todas as questões, né? O jogo não é... E não achar que gamificação ou jogar, enfim, é só passar a regra, né? É só pódio. Faça uma competição. Faça uma competição aqui entre os meus alunos e quem sair melhor. Porque aí a gente entra no quesito, então aplica uma prova, né? Quem tem nota maior vai ficar melhor, enfim, não é isso, né? Entra nessa questão da competição também, né, Fê? Que, assim, raros são os jogos utilizados, ou sistemas de jogos utilizados em educação, que vão enfatizar a competição, né? E muitos professores pensam justamente nisso, né? De criar rankings e avaliar. O jogo não é necessariamente uma ferramenta de avaliação, né? Ele é uma ferramenta de cooperação, uma ferramenta que pode ser de autoconhecimento, e muitas vezes a gente vai sempre para esse lado, né, que tu falou, criar rankings, organizar o processo avaliativo a partir da gamificação. Isso é o mais ponto comum, né? Aí está focando no resultado e não no processo, né? Algo que a Fer comentava no vídeo. Isso. O próprio Kahoot, né? Ele é um aplicativo que ele tem ranking, responde as perguntas, isso e tal. Mas dependendo da forma como ele for utilizado, se o professor focar nas necessidades individuais de cada aluno, ali ele não se torna um processo massificado, né? Mas tem que cuidar essa questão da competição também, né? Isso. Aí eu acho que já para a gente já ir se encaminhando assim para o final da nossa live, eu vou trazer então, acho que essa é para o Dan, né? Que é bom dia, adorei o trabalho. Na visão de vocês, quais os melhores jogos filosóficos para serem trabalhados em sala de aula nos ensinos fundamentais e médio? Sou professora de filosofia e trabalho com esses artifícios em minhas aulas de filosofia, mas gostaria de sugestões para renovar meu acervo. Obrigada, parabéns pelo trabalho, fico muito feliz por ver mais pessoas trabalhando com games na sala de aula, pois trabalho com isso e sou muitas vezes condenada por aquele velho pensamento, né, do jogos não é para isso, enfim, né? Sim. Deixa eu até... Bom, primeira coisa, Cacá, né? A primeira questão é que eu não gosto de classificar assim, esse jogo é um jogo filosófico, esse é um jogo psicológico, esse é um jogo... Porque existem elementos, principalmente a filosofia é uma desgraça nesse sentido, então, tu vai conseguir encontrar elementos dela em tudo, né? E todas as áreas vão estar nela também. Então, no final das contas, é difícil dizer jogos filosóficos, né?
eu gosto muito de trabalhar com RPGs, né, jogos narrativos, jogos que trabalham essa questão de storytelling, como a Fê tinha comentado, né? Porque normalmente quando tu coloca o storytelling na jogada, tu vai acabar gerando reflexões, né? Então, o RPG é bem interessante nisso. No ano passado, eu desenvolvi na escola que eu trabalho, com filosofia, um RPG para a gente trabalhar a questão da criação do contrato social e significados de interação, assim. Então, a gente criou mundos, cada grupo de estudantes criou mundos específicos com regras, contratos sociais distintos, e aí eles tinham avatares que entravam nesses mundos, né, e interagiam com as regras que eles mesmos ou que os colegas criaram. E aí eles iam entendendo o absurdo dessas regras ou a efetividade delas, né, esse contrato social, essa forma de se trabalhar assim. E foi bem legal, foi muito bom. Isso RPG convencional, mas assim, outros jogos, né, que eu acho que são interessantes, por exemplo, tem um jogo que é muito legal, que tem para Windows, que é chamado Actual Sunlight, que é um jogo sobre amor, assim, é um jogo sobre como bonito isso, né, jogo sobre amor, de como lidar com um adolescente. Como se o amor não fosse um jogo, né? Já vamos filosofar aqui. Já começou. E esse jogo é um jogo narrativo, que é uma... Não é um jogo, como eu diria assim, né, como os jogos 3D ou de plataforma que a gente conhece convencional, mas são jogos de tela, que vão narrando uma história e tu vai entrando. Esse é um jogo muito legal, Actual Sunlight, né? Outros jogos, The Cat Lady, é um jogo muito legal, né? Que trabalha um pouco mais a questão do medo. O Pablo falou de jogos de terror. Esse é um jogo que tenta trabalhar questões de suspense, mas reflete sobre o medo, reflete sobre a estranheza, sobre ser estranho e se sentir inseguro. Isso é bem legal, sabe? É um lance que eu acho muito legal. Tem um jogo brasileiro que eu gosto, que ele é todo desenhado, chamado Rainy Day, né? Dia chuvoso, que fala sobre, como o Celeste, fala sobre depressão, né? Sobre a paralisia depressiva, sobre tu não conseguir sair da cama. E aí ele vai trabalhando essas questões, né? Filosoficamente, inclusive, né? De como que você vai lidar com coisas que te paralisam, coisas que muitas vezes a gente não consegue materializar e que o jogo materializa um pouco, assim, sabe? E aquele que eu citei no final, eu acho bem legal para trabalhar também sobre a questão de personalidade, a constituição do eu, que é aquele Senua Sacrifice, do Hell's Blade, né? Ele é sensacional para você problematizar a questão da identidade em aulas de filosofia. Quem sou eu, como que me construo, como que a minha personalidade age, né? De maneira consciente e, em grande parte, inconsciente. Né? Então, só um apanhado geral, assim, de jogos que podem ser utilizados. Mas eu acho que todos eles podem, assim como todos os filmes, todos os livros, e assim por diante na filosofia. Tem um focado em lógica argumentativa, que é o Sócrates Jones também. Infelizmente ainda não tem tradução para o português. Jogos educativos, eu citei jogos gerais, assim, não feitos para educar, né? Mas jogos educativos tem bastante, assim, com relação à lógica, né? Jogos de lógica, assim, a gente pode utilizar vários exemplos. Tem vários sites, né, que são específicos, assim, e trazem até aí a distinção da faixa etária, enfim, da didática que você quer trabalhar, né? Tem alguns para alfabetização, alguns para questão de matemática, ciências, enfim, são bem específicos, que, assim, dá um Google ali e aparece, né, colocar plataformas educativas de jogos, alguma coisa, você consegue fazer muita coisa gratuita, que não precisa ter um custo, né, então, assim, também, porque a gente sabe que algumas coisas do mundo dos jogos, né, você comprar um Play, um Xbox, enfim, essas coisas, né, ou ter um computador potente para jogar, custa caro, né, tem um valor, enfim, mas que também você consegue muita coisa boa, tipo,
que não exige muito, não precisa ter um supercomputador para você jogar, você pode jogar no celular, você consegue fazer. Então, assim, hoje em dia, é o que eu sempre digo, não dá, é óbvio que a gente tem um mundo que nem todo mundo tem acesso, que nem todo mundo tem as mesmas possibilidades, né? E que vai existir essa dificuldade, às vezes, de atingir alguns grupos, né? Mas também a gente não pode usar mais isso como muleta, como apoio de não quero fazer, e principalmente se você tem essa possibilidade de fazer, sabe? Hoje em dia não dá para alguns locais, assim, tipo, a gente pode falar aqui pela nossa realidade de Passo Fundo, assim. A gente tem algumas escolas que não têm acesso à internet, mas que a grande maioria dos alunos tem, e que se consegue baixar um aplicativo para você utilizar, sabe? Que não precisa ter a internet todo o tempo, logado, enfim, e utilizar. Mas a gente ainda se depara com esse conformismo, né? Com esse... É mais fácil fazer o que eu faço sempre e da forma que eu faço sempre do que tentar inovar, né? E eu acho que esse momento da pandemia faz a gente ter essa reflexão e começar a pensar nisso, sabe? Eu acredito muito, eu espero muito que todo esse processo de reinventar através das redes e do convívio, de como estar em contato com as pessoas, mesmo estando distante, sirva para que as pessoas façam uma reflexão nos seus processos, sabe? No seu processo de ensino e no seu processo de aprendizagem também. Porque não é só o professor que tem que aprender a usar e estar lá e disposto, se inovando e fazer. É o aluno que também tem que aprender a querer escutar de uma forma diferente, a se propor a fazer uma leitura diferente e trabalhar de uma forma diferente, né? Eu vejo assim que a questão da pandemia, ela ressaltou essa desigualdade digital, digamos assim, na sociedade e mostrou o quanto que a gente estava despreparado para uma situação assim, né? Questão de sinal da internet, é muito fácil uma cidade disponibilizar sinal gratuito para a população de baixa renda, tablets, celulares, notebooks, programas de adquirir isso com facilidade, até oferecer gratuitamente para as pessoas. Isso é algo que a gente já deveria ter superado a tempo, mas aí a pandemia agora mostrou o quanto que, na verdade, né, a gente estava em defasagem com isso. É que a gente tem um grande problema de políticas públicas voltadas a essas áreas, né, voltadas para a educação, principalmente, né, em que se compra um tablet e se colocam só para professores fazer chamada, enfim, isso é uma discussão antiga já que vem sendo feita, né, e eu acho que sim, é possível, mas existe um grande processo burocrático atrás das coisas para você conseguir fazer, principalmente quando são setores públicos e demandam, né, de questões políticas, enfim, né, então também dá uma atrasada. A fala do professor no primeiro dia do CENIT falou isso, nós estamos vivendo 15 anos em 15 dias, e as pessoas não estavam preparadas para isso, as pessoas não estavam aptas para viver isso, sabe, ter que 15 anos de revolução tecnológica que teríamos que viver, e nós estamos vivendo em 15 dias, pegar tudo que você tinha programado para o seu ano, provavelmente, e adaptar de uma forma, né, que não vai acontecer daquilo que você programou. Então, mas, assim, ainda se falta muita política pública para que se tenha um desenvolvimento desse processo dentro das escolas, de chegar às tecnologias, para que elas funcionem de fato, para que a internet esteja disponível para todo mundo e não só para a secretaria ou para as coisas que são problemas ali dentro mesmo, né, que são coisas da estrutura da escola, na verdade, né, que a gente tem hoje na grande maioria. Existe também aquele aprendizagem de a gente entender que as tecnologias e o celular não é inimigo, não é vilão, a forma que a gente usa, assim como os jogos, né? Então, acho que é todo um processo de construção. E é uma coisa que ainda acho que demora ainda um tempo até a gente evoluir nesse processo, mas que eventos como o CENID nos proporcionam de discutir sobre, né? E a gente vê uma quantidade de pessoas do país todo, são mais de 2.000 cidades, se eu não me engano, que estão interagindo nisso, né? E quando que isso seria possível se não houvesse essas disposições, né, de tecnologia e de comunicação? Então, assusta porque é uma novidade. Assim como a televisão assustou quando ela chegou, assim como o rádio assustou, a mídia impressa assustou, enfim, tudo assustou, né? Tudo que é novo dá uma assustada na gente. Mas nós, como seres,
humanos acabamos nos adaptando, né? E eu acho que isso é um processo também adaptativo que estamos vivendo. Eu acho que a gente vai encerrando, né? Que já passamos até a nossa live, tá todo mundo com fome já. Todo mundo querendo almoçar. Tem um suco aqui, ó. Patrocínio Tampico. Eu queria agradecer a presença de vocês em nome da organização do CENID também, pela disponibilidade de estar aqui, agradecer as pessoas que interagiram, as pessoas que interagiram tanto no Facebook quanto no YouTube ou lá no fórum mesmo, no Moodle, dizer que estamos muito felizes de fazer parte desse processo e a gente espera que os jogos ganhem o protagonismo e sejam eficientes como eles de fato são e estejam mais presentes na vida dos professores, dos alunos, das pessoas, sendo utilizados de uma forma correta e mais ampla. Eu concluindo, então, obrigado a oportunidade de estar aqui, agradecer ao CENID, a vocês também. A gente quer também fazer uma propaganda, né, para quem quiser ouvir o podcast, né, do grupo do curso do design gráfico. Ele está já na plataforma, né, no Spotify, isso. As pessoas podem design interior. Design de interior. É uma piadinha aí, né, daqui do nosso, que nós estamos no interior do Rio Grande do Sul, então não se assustem com as brincadeiras que acontecem lá, com a vida do interior, né, mas que lá a gente também se aborda, né, dessas questões das tecnologias, enfim, do desenvolvimento da criatividade, do lúdico dentro das estruturas, né. Exato. Foi uma conversa bem legal, sai dia 27, a gente vai estar com ele no ar, e dá para aprofundar um pouco essa nossa conversa aqui. Acho que é legal. Isso aí. Então, obrigado por todo mundo que participou. E até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Obrigado pelo diálogo.